Pois é. Deixa eu ver se o pessoal tem dúvida antes de ir para outro assunto aqui. Vale, Romer. O pessoal aqui tá falando, cadê a Marrom? Cadê, né? Gente, Só confundiu. não é a Alcione, é o Alcione. Exato. Vamos lá. Tá mais Depois pra... ele vai dar uma palhinha pra gente. Vamos cantar um samba aí. Tá mais pra lilás, né? Para as conexões de aura luminosa. O Marcos Vinícius, ele tá perguntando de onde surgiu a Área 51. Um monte de gente fala sobre isso e ainda não entendi exatamente o que é. Fala, Matheus. Área 51, uma área secreta, né, dos militares ali do exército americano, que tornou-se mundialmente conhecida a partir da entrevista do Bob Lazar pro George Knapp lá na década de 90, em 1990, né, pra ser mais exato, onde ele dizia ali... George Knapp, aliás, tem um podcast, né, até hoje no YouTube, ele criou um com o outro ali. E ali o Bob Lazar falava que tinha uma nave alienígena, que ele trabalhava fazendo engenharia reversa e estava atrás do elemento 115, se eu não me engano, 115. 113, acho que é 115 mesmo. E aí surgiu a aula, porque como é uma base militar, estão testando novas tecnologias. Estão desenvolvendo aeronaves, então viam coisas, luzes ali naquela região. Fica no meio do nada, no meio do deserto, né? E então começou a vir aí esse Área 51 ser falado no mundo inteiro como... um centro onde toda a nave alienígena do planeta que caísse era pra lá que levava, era lá que ia ser estudada, que tem corpos, né, de alienígenas lá e tudo mais. Você falou que outra pessoa também fez surgir o nome da Área 51? Não, mas principalmente o Bob Lazar, mas ali foi desenvolvida a tecnologia stealth, né, dos caças invisíveis. Sim, ali fez. E a primeira muita grande coisa. foto foi um jornalista de experimentos militares americanos, Jim, não sei o que lá, e que fotografou um objeto, ele passou várias noites dormindo lá, ele consegue fotografar um objeto triangular sendo escoltado por 2 caças, era um F-119 pela primeira vez. E até então, porque assim, as pessoas fotografavam muitos discos voadores triangulares nos Estados Unidos. E antes do F-119 vinha à tona, então se achava que eram naves. Quando o F-19 veio à tona, o F-119 veio à tona, que é a asa voadora, inspirada nos projetos alemães dos irmãos Horten, as asas dos caças deltas alemães, que foi trazido para os Estados Unidos depois da Operação Paperclip, onde os cientistas alemães foram trazidos pelos militares americanos para operar nas principais bases da Força Aérea Americana. Então, parte dessa... Aliás, tem uma coisa interessante. Foi de propósito que as agências de inteligências americanas deixaram rolar a solto a conversa de que existiam naves extraterrestres dentro desses lugares, porque isso era a melhor manipulação possível para ocultar os nazistas que trabalhavam lá dentro. Isso foi assim, não sei quem foi que pensou nisso aí. Se você perguntar para mim, qual a maior manipulação de uma agência de inteligência no século XX no mundo? Transformar o tema extraterrestre como sinônimo para ocultar a presença de alta tecnologia alemã dentro das bases militares americanas. Isso foi um projeto engendrado dentro das agências de inteligência. Os primeiros foguetes foram os alemães, né? O V1, V2, Von Braun. Roswell, o disco voador de Roswell, por exemplo, caiu, era tecnologia alemã, bota dizendo que foi um disco voador lá, entendeu? Para que a gente possa ocultar a verdade sobre o que está ocorrendo em Roswell. Aliás, quando você pega... Eu não sei se você consegue achar... coloca lá o disco voador do Kenneth Arnold. Tá o Kenneth Arnold, piloto americano. Eu não mandei essa imagem. Mostrando a imagem do que ele viu em 47 sobre as montanhas Rainier. Foi ele que cunhou o disco. Sim, o termo disco voador nasceu, a era moderna dos discos voadores nasce a partir dali. Durante muitos anos se falou que ele viu discos voadores. Só que quando você vê o desenho do que ele mostra que viu e compara com a tecnologia militar americana de hoje, é a mesma coisa. Ah, tá. Entendeu? Mostrando que o que ele vê, na verdade, é uma espécie de asa voadora, são esses aviões 119. Olha lá. Aquilo lá é a asa voadora. Esses aviões stealths aí que tem. Os aviões stealths hoje, cara. Então, só que na época o governo, para ocultar isso, porque teve uma coisa muito interessante, Vilala, que não se toca. Nos Estados Unidos nasceu um grupo chamado NICAP, que foi o grupo mais importante a tornar público a existência dos discos voadores. Você tinha um major, que pertenceu às forças militares americanas, do major Donald Kenroy, e ele era um escritor, e ele assim criou um grupo e pegou militares americanos para pertencer ao grupo da NICAP. É muito
célebre essa história. E a ANICAP passou a ser um grupo que tentava tornar público que os discos voadores estavam nos Estados Unidos, dentro das bases e tudo mais. E a Força Aérea Americana chegou a fazer uma reunião com o general, na época, acho que John Stanford, não lembro direito. A Força Aérea negava e a ANICAP dizia que eles estavam mentindo. Isso foi uma conferência pública, você acha essas imagens no YouTube. Depois de muitos anos, você começou a pesquisar e começou a descobrir o seguinte: quem pertencia à ANICAP, que era o mais importante grupo para falar sobre os UFOs? Um major, um diretor do projeto de guerras psicológicas da CIA, um general do exército americano, um diretor do projeto de contra-espionagem da Força Aérea, era tudo agente do topo. O que eu, na verdade, estou querendo dizer é o seguinte: todas as inteligências existem, o fenômeno existe, mas o fenômeno UFO que surgiu nos Estados Unidos a partir da década de 40, como sinônimo de disco voador e extraterrestre, teve a ajuda das agências de inteligências americanas que colocaram sob o guarda-chuva do UFO todas as tecnologias secretas. Quando começou a aparecer essas imagens agora divulgadas pela Marinha, pelo Pentágono, eu disse... o Pentágono sempre pesquisou UFOs, eles sempre tiveram um orçamento, tudo. Agora estão vendo que, na verdade, principalmente aquele embaixo da água, na verdade não é um UFO, que aquele é um objeto. Acontece que você tem tecnologias extraordinárias hoje ali, que as agências de inteligências preferem dizer o seguinte: não são nossas. Vamos popularmente ajudar a fomentar a ideia de que são de fora da Terra. Você tem dentro do guarda-chuva isso também. Porque se um dia isso aparece num cenário de guerra na Rússia ou na China, a gente também não sabe, porque eles também invadem os nossos sistemas e aqui a gente não sabe de onde eles vêm. É bem nessa direção, cara. Então a gente tem que ficar muito esperto quando a gente começa a dizer assim que tudo é disco voador de fora da Terra. Sim. Muito Fala, arquivo Romer. X. Não é? Eu quero acreditar. O Rafael Dias ele está perguntando por que tantas civilizações antigas apontam para o céu nas suas construções? Isso é coincidência ou intenção? Como se dissessem, né? É de lá, viemos de lá, ou é pra lá que tem que se ir. É coincidência? Eu acho que é muito isso que a Ana falou, bem pontuado. Eu acho que assim, para que a nossa origem não é a Terra. A nossa origem primeira não é a Terra, cara. Você até pode falar, é o espírito, etc. Não, a nossa origem primeira não é a Terra. Isso está em todas as tradições, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as paraciências. Assim, ela não é a Terra. A gente, por exemplo, a ciência tem, assim, algumas teorias que a gente fala de boca cheia, né? Como se fossem verdades absolutas. Nós evoluímos do macaco. Sim, isso nunca foi 100% comprovado. Se você contestar Darwin, você sabe a quantidade de cientistas que contestam a teoria darwinista de Charles Darwin? Não contestá-la como um todo, mas que ela seja a teoria 100% perfeita que explica tudo, é muita gente, e muita gente poderosa do ponto de vista de conhecimento. Então estou linkando um tema que o nosso tripé de verdade hoje é uma biologia mais reducionista, uma física mais reducionista, e para isso nasce a mecânica quântica com os físicos alemães. Pergunta se os físicos mais tradicionais, eles se apropriaram da mecânica quântica e eles esnobam qualquer conexão com a espiritualidade. O Amit Goswami, quando eu trouxe ao Brasil, ele apoiou muito, inclusive professores de física aqui de instituições. Isso é um charlatão. Mas por que ele é charlatão? Ele tem o mesmo diploma de PhD, ele é professor numa universidade americana importante, porque ele pensa diferente. Aí nós vamos para uma das obras mais importantes do século XX, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, onde qualquer pessoa que gosta desse tema deveria conhecer esse trabalho. Seria a base de fundamentação para você entender como é que a ciência se move, sob o conceito de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é o seguinte: nós descendemos do... disco voador não existe, é só nós, acabou. Tá. Então esse é o tempo da ciência, do Thomas Kuhn. Essa obra, quem quiser pesquisar, é considerado, ele é um filósofo da ciência, um dos mais importantes nomes da história do século XX. Então ele diz o seguinte: nos tempos comuns, todo mundo se acostuma com a verdade estabelecida. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem gente que manda. Universidade é poder e é dinheiro, cara. Você sabe quanto gera de emprego, de ideologia? Não estou falando de política, de ideologia científica. Muita grana. Tenta contestar isso para você ver o que acontece. Os caras que são donos do poder, eles, né? E aí o Thomas Kuhn diz o seguinte: então você chega e diz o seguinte, não tem vida após a morte, morreu, acabou. Daí o Vilela é médico, clínico geral, ele atende no hospital.
Daí, de repente, um paciente dele morre, passa por uma IQM e volta falando que viu umas coisas. Ah, não, ele estava com sedado, etc. Bobagem. Daí, de repente, aparece um outro paciente dele que morre. Do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da medicina oficial, morreu, acabou. Entendeu? Ah, é efeito de anestesia, não sei o que lá. De repente, um dia, uma outra pessoa morre e passa meia hora morto. E o cérebro, porque você morre quando o cérebro, não é o coração, é o cérebro bracha, não produz mais ondas, não tem mais atividade cerebral. De repente, a atividade cerebral do cara estava zero. Só que essa pessoa volta lembrando de tudo. E pior, ela fala, eu fui numa sala do lado e descreve o que aconteceu. Uma velhinha, uma senhorinha lá sendo... Aí você começa a ver anomalias. O que o Thomas Cole vai dizer que a ciência daí começa... Os pesquisadores começam a identificar anomalias no paradigma estabelecido. Morreu, acabou. Não, mas eu estou tendo as minhas anomalias. Daí você começa a conversar com outros médicos do hospital e começa a ver que outros médicos também viram essas anomalias. Um dia você viaja para um congresso médico na China e tem um chinês... Eu também vi, né? Eu também vi. Aí você vai não sei para onde... Aí essas anomalias vão gerar um outro momento da ciência, que é crise. E quando a ciência entra em crise, é o momento de romper o paradigma. Mas nesse momento, os donos do poder, que morreu, acabou, não pode mexer no paradigma, vão fazer de tudo para impedir que aquele sistema vá ruir. Mas esse sistema vai ruir e a partir disso nasce o que? O novo paradigma. O novo paradigma vai dizer o seguinte, então existe vida após a morte. Ele descreve isso de forma magistral. Não usando o exemplo de vida após a morte, mas o conceito de paradigma. UFO, eu costumo dizer o seguinte, os UFOs são o lado estúpido da ciência. Cara, impressionante. Você vê cientista, gente que fala de ciência, tentando desmistificar que os UFOs não são reais. É mais sábio, mais sensato, eu não entendo desse tema, não é a minha praia. Aí as pessoas inventam a teoria 10 vezes mais ridícula para explicar algo. O universo é grande, tem vida, tem piloto, tem gente, tem astronauta, tem pessoas que vivem. Qual o problema disso? Mas é que as pessoas que estão presas ao paradigma do passado é como fanáticos religiosos. Eles não conseguem entender, cara. E não adianta. E não adianta tentar. Não adianta. A pergunta foi por que... Por que são apontados, né? É porque muitas civilizações apontam para os céus. Cara, eu vou dar uma resposta muito maluca, que é mais fácil conseguir pra cima. Eu tenho que fazer um buraco. Você consegue cavar, mas dá uma chuva, encheu. Então, filho, eu acho que é a ordem natural da coisa vai ter que subir, cara. Nada romântico.